Boa noite, gente. Hoje a live é com o Rodrigo Tramonte, sobre o Dia do Orgulho Autista. Ele vai estar respondendo algumas perguntas e vocês também podem enviar perguntas de vocês que ele vai responder. Só ver aqui. Só aguardar ele entrar para poder convidar aqui. Hoje a nossa conversa vai ser com o Rodrigo Tramonte, sobre o Dia do Orgulho Autista. É só aguardar ele entrar aqui para a gente começar. Hoje a live vai ser com o Rodrigo Tramonte, sobre o Dia do Orgulho Autista. Aguardar ele, chamar ele aqui. Oi, Rodrigo, boa noite. Tudo bom? Tudo. Eu queria que você começasse se apresentando. Tá. Então, eu sou o Rodrigo Tramonte. Eu sou um autista adulto com um diagnóstico tardio. Eu tenho 39 anos, mas eu só descobri minha condição aos 30. Isso depois de entrar em contato com uma amiga minha que era fonoaudióloga de autistas. E desde que eu descobri esse diagnóstico, desde que eu descobri essa minha condição, eu me tornei ativista da causa. Comecei a falar, resolvi tornar palestrante e falar publicamente sobre a minha condição. Sou formado em duas faculdades, em artes plásticas pela UDESC e produção multimídia pelo SESUSC. Atualmente eu faço uma pós de Direitos das Pessoas com Deficiência, a CBI of Miami. E estou aqui com a Maíra, com Mais Autismo, para responder as perguntas aí do pessoal que está assistindo a live. Muito bom. Para você, o que é que significa o Dia do Orgulho Autista? Então, acabei de responder essa pergunta nas outras lives. Eu diria assim que Dia do Autista, Dia do Orgulho Autista não é um dia de comemoração, não é exatamente um dia de festa, é um dia de luta, é um dia para comemorar as conquistas dos autistas na sociedade. Para comemorar esse reconhecimento que as pessoas autistas estão tendo. De uns 5 anos para cá, muita gente acha que só tem eu de autista que escreve livro, de autista que dá palestra, autista que sabe desenhar, mas existem vários outros exemplos além de mim, né? Eles estão começando a aparecer, estão começando a se mostrar na sociedade a cada dia. O autista está começando a ganhar cada vez mais espaço na sociedade, né? Está aprendendo a deixar de ser visto como uma pessoa com deficiência. Como até aquele estereótipo lá do paciente de hospício, né? Da camisa de força, que leva eletrochoque.
Antes o pessoal achava que autista era assim. Agora estão vendo como a sociedade está aprendendo aos poucos que autista é uma pessoa comum. A única diferença é o processamento cerebral dela. É a forma do cérebro funcionar. Tipo aquele seriado lá do Good Doctor, né? Do médico autista. Pô, existem médicos autistas, que não é uma coisa só que existe só na ficção. Existem médicos autistas na vida real também. Existem vários autistas que estão fazendo faculdade de medicina, fazendo faculdade de psicologia. Só que a nossa mídia é sensacionalista e infelizmente concentra demais nos autistas que estão passando por dificuldades. Os autistas, os autistas que não têm esse reconhecimento na mídia, que não tem essa. O autista que sofre com preconceito, o autista que sofre com a falta de oportunidades. Verdade. É, É, tá. Mais alguma é, coisa? é, e quais as características em um adulto com autismo? Depende do grau do autismo, né? Se for um autista clássico, autista nível 3, ou como alguns dizem, um autista severo, vai ter as mesmas características da criança autista desse nível. Vai, pode ter ausência da fala, né? Ou só falar a palavra solta em vez de formar a frase completa. Ter mais dificuldade com a coordenação motora, precisa de apoio, de suporte para fazer as atividades do dia a dia, né? Tomar banho, escovar os dentes, se vestir. O autista, agora o autista leve e moderado, nível 1, nível 2, adulto, ele a, a característica mais marcante dele é na parte do comportamento social. Às vezes uma pessoa que é muito sincera, que fala as coisas sem filtro, uma pessoa que com hiperfoco, uma pessoa que pode ter dificuldade para ter uma conversa informal com alguém, né? Tipo ir num bar e falar umas besteiras para passar o tempo. Mas quando ele começa a falar sobre o assunto que ele entende, né? Sobre medicina, ciência, desenhos, dinossauros, aí ele praticamente dá uma aula. É só um exemplo. Tem várias características. É, como você era na infância, durante sua infância, como foi? É. Na infância, a minha mãe sempre fala que eu tenho duas irmãs mais novas, né? Só que antes delas nascerem eu quase não falava. Eu não usava. Eu demorei para começar a falar. Acho que só lá por 1 ano e meio, 2 anos que eu comecei a falar, né? E a partir E nessa disso. época, Oi? você já fazia algum acompanhamento? Sim, outra coisa que eu até esqueci de falar nas outras lives, que eu fiz antes dessa. Eu ia para psicólogo e psiquiatra desde criança. Eu ia para psicólogo, para psiquiatra na infância, na adolescência. Só que nenhum deles chegou para os meus pais e falou: Ó, o Rodrigo tem autismo. O Rodrigo tem traços de autismo. Inclusive porque o tipo de autismo que eu tenho, síndrome de Asperger, é a antiga síndrome de Asperger, hoje é autismo moderado, autismo nível 1. Ela só foi catalogada no DSM em 1994, ou seja, quando eu tinha 14 anos. Aqui no Brasil, por exemplo, síndrome de Asperger só começou a ser falada. Síndrome de Asperger só começou a ser estudada, abordada no século XXI, né? Depois do ano 2000. Demorou muito Eu tempo. descobri em 2010. E você chegou a ter outros diagnósticos antes do autismo?
Os médicos, os profissionais nos quais eu ia falavam que eu era ou timidez, ou superdotação, autismo seletivo, fobia social, mas autismo mesmo, não. Geralmente é assim mesmo. E quando você recebeu o diagnóstico, fez sentido para você? No que é que te ajudou? Eu até falei isso nas outras lives, que, pô, pra mim foi um alívio essa descoberta. Foi um alívio porque eu entendi que eu não era louco, não era egoísta, não era mimado, não era mal educado. Apenas tem uma forma diferente. Meu cérebro que tem uma forma diferente de funcionar. Eu aprendi a me aceitar como eu sou. É bem isso que a gente comemora no Dia do Orgulho Autista. A aceitação de si mesmo, como pessoa autista. É muito bom isso. Qual a sua maior dificuldade atualmente? A dificuldade que eu tenho ainda é no âmbito pessoal. Eu como profissional da minha área, eu como palestrante, artista, desenhista, eu tenho bastante reconhecimento. Mas como uma pessoa assim para uma companhia na vida pessoal, né? Provar que posso ser um bom parceiro assim de festa, de balada. Eu gosto de ir pra balada, né? Eu só não gosto muito do barulho. É, Aí você eu, usa fone de ouvido? não, eu não usava antes. Eu costumava ficar nos lugares que tem menos barulho. Ah, Mas assim, eu provar que eu posso ser uma boa companhia na vida pessoal ainda é difícil. A maioria das pessoas que chegam em mim é só para pedir desenho, ou palestra, ou livro. hum, é. Ou Geralmente pra, é assim mesmo. hein? Pode continuar. Tá, mais alguma É, coisa, Maíra? qual a sua maior habilidade? Eu queria que você falasse sobre seu livro e onde as pessoas podem encontrar, as pessoas que se interessar de ter seu livro. O meu livro, O Humor Azul, Lado Engraçado do Autismo. Atualmente ele já está na segunda edição, com conteúdo atualizado. Ele pode ser comprado pela internet, na minha página lá do Facebook, O Humor Azul, Lado Engraçado do Autismo. Na página do Facebook do Humor Azul. E também naquele programa, naquele site lá do Eu Faço Cultura, naquele programa lá do governo, Eu Faço Cultura. As pessoas podem resgatar o livro gratuitamente. Muito bom, sabia. É, qual a sua visão sobre a opinião dos médicos, psiquiatras e psicólogos e sites sobre autismo em adultos? Então, eu diria que o autismo, desde que foi descoberto, ele ainda sempre foi focado demais nas crianças e adolescentes. Só mais recentemente, só agora, depois do ano 2000, que esse estudo do autismo em adultos começou a ser levado mais a sério. Então, eu diria assim que também só mais recentemente que as pessoas estão descobrindo que adultos também têm autismo. Que a pessoa pode ser casada, ter filho, ter emprego, mesmo assim ter autismo. E Eu é diria que muito ainda está difícil. engatinhando, né? Ainda está nos primeiros passos. Essa noção esse conhecimento da sociedade a respeito do autismo na vida adulta. Geralmente eles têm mais dificuldade, né? Parece que eles não gostam de diagnosticar autismo em adulto. Tem Eles isso têm também, mais. né? Tem essa questão do preconceito. é, A maioria Eles das têm pessoas mais que tem o resistência. diagnóstico. Opa, Maíra, pode falar. Eu sinto que eles têm mais resistências, assim, mais resistência para diagnosticar o autismo em adulto, né? É bem isso, né, Maíra? É até uma situação muito comum, né, nos adultos autistas.
É até uma situação muito frequente entre os autistas adultos. O médico se recusar a dar o diagnóstico, falar que a pessoa não tem autismo porque não é autista porque trabalha, não é autista porque sabe ler, não é autista porque é casado e tem um filho. É, Ou seja, muita gente da área da saúde e educação ainda não entende que o autista é capaz de conseguir essas conquistas sociais. verdade. Só que às vezes ele conquista sem saber da própria condição, né? É. Porque os médicos, inclusive, resistem, né? Ficam. Até quando a pessoa tem desconfiança de ser autista, eles ficam resistindo para não. Tem uma resistência imensa para escutar, né, a pessoa. É, é que muita gente ainda está preso no autismo de cartilha, né? No autismo de manual. Para pessoa ser autista para pessoa ser autista tem que ser alguém que não tem amigos, tem que ser alguém que não olha nos olhos, tem que ser alguém que fica me sacudindo a cabeça o tempo todo, fica mexendo a mão o tempo todo. Só que existem vários tipos de autismo além desse aí. Isso que nem todo mundo entende ainda. Verdade. E qual a sua maior angústia? Eu não diria assim que eu tenho angústias. Eu tenho dificuldades mesmo. Uma angústia que eu tinha era ter chegado aos. Uma angústia pessoal que eu tinha era ter chegado aos 40 anos. Eu faço 40 anos agora em outubro, né? Eu não ter chegado assim onde eu me imaginei. Eu não ter chegado onde eu imaginei que chegaria, aos 40 anos, quando eu estava na minha infância, adolescência. Já me imaginava casado, com filho, às vezes morando no exterior, né, até, né? Trabalhando no exterior. Só que eu cheguei onde eu consegui através. Só que, assim, olhando para o que eu conquistei, né? Eu ter conseguido publicar um livro, ter conseguido usar, tornar uma referência na área de autismo também. Eu tá recebendo várias mensagens todo dia, uma mensagem de uma mãe falando, pô, meu filho. Depois que meu filho te conheceu, ele parou de sentir vergonha de ser autista, né? Pô, isso aí é uma conquista importante. Verdade, Isso aí, muito. isso aí de casamento também, até uma coisa que eu estive trabalhando na terapia, uma coisa que realmente depende dessa questão da flexibilidade social. Isso aí tem uma relação afetiva com alguém, depende de tu ter esse jogo de cintura no âmbito social. Isso aí é uma dificuldade natural de quem é autista. Que é outra curiosidade também. A quantidade de mulheres autistas que são casadas é bem maior que a de homens autistas casados. Porque a nossa cultura meio que estabelece isso, né? Que o homem é que tem que ser o responsável pela parte da conquista. O homem a gente ainda tem essa nossa cultura de que o homem é que tem que ser o provedor da casa. O homem tem que ser o chefe da família. Pô, e o autista receber essa cobrança da sociedade, né? Em relação às mulheres autistas, o diagnóstico nelas costuma ser mais tardio do que o do homem, porque a mulher é criada para. A mulher brasileira costuma ser criada para reprimir as emoções, né? Que nem aquela. Mulher brasileira sempre tem que seguir aquele padrão lá na ex-primeira-dama, né? Bela, recatada e do lar. Se a mulher é alguém que fala o que pensa, é alguém que mostra as emoções, quando tá impressionado com alguma coisa, faz uma careta, assim, né? Já É, fica sendo chamado de barraqueira, né? De louca, de brigona, né? é, Coisa verdade. da nossa cultura mesmo. É. E o que é que te deixa feliz? Que me deixa feliz. Eu tenho minha estabilidade tanto no financeiro quanto no pessoal. Tanto no profissional quanto no pessoal. Ser valorizado tanto como artista
tanto, tanto como artista quanto como pessoa. Eu não sou só o autista desenhista, não sou só o autista palestrante. Também sou um indivíduo, né? Uhum, verdade. E que mensagem você pode dar às famílias e pessoas que convivem com autistas? Uma mensagem que eu dou que a maioria dos pais de autistas, a maioria das mães de autistas que me procuram, fico falando que, pô, eu sou uma esperança para eles. Que eles conhecendo um autista adulto que tem um trabalho, que tem um certo nome na sua área de atuação, pô, eles meio que enxergam o futuro dos filhos deles em mim. Só que eu digo assim que antes de se preocupar com o futuro do filho, em vez de ficar imaginando o futuro do filho, do autista, tem que valorizar ele no presente. Tem que valorizar ele agora, hoje. Reconhecer ele, reconhecer ele como pessoa, como indivíduo, como uma pessoa, como alguém que tem as fraquezas e os defeitos da mesma proporção que as qualidades e as virtudes. Tem que ter esse reconhecimento hoje, né? A, É, a gente tem que ouvir as palavras de incentivo quando é criança, quando é adolescente, para aí crescer e virar um adulto que se aceita como é. verdade. Você acha importante as palavras de incentivo desde pequeno, de que a mãe sempre diga, né? Você é capaz, você é inteligente, você pode. Isso, isso, Faz toda a diferença, né? certeza. É, Porque uma coisa que é comum também é uma coisa que é muito comum nessa descoberta do diagnóstico, na descoberta da condição do filho, os pais acabarem super protegendo demais, trancar ele numa bolha, né? Achar que só porque ele é diferente, todo mundo vai fazer bullying com ele, todo mundo vai ter preconceito. Mas só vai ter preconceito quem não conhece a condição dele, quem não conhece o que é o autismo de verdade. Só vai ter preconceito, como eu disse, quem acha que autista é aquele louco do hospício. Em vez de entender que o autista pode ser uma pessoa que trabalha, que estuda, que tem filho, né? Que tem uma família, pode ter um filho, pode ter um marido, uma esposa. A única coisa é que o você cérebro acha, dele vai funcionar diferente. Tá, mais uma verdade. coisa, Maíra. Você acha importante a mãe e o pai ir conscientizando dentro da própria família e até Isso, assim no lugar em que eles vivem, né? E conscientizando as pessoas que estão no entorno, né? Para que as pessoas entendam mais isso, o filho dela. exatamente. É, que- que tem muito caso infelizmente, tem muito caso que o preconceito acontece dentro do próprio lar, né? Ainda tem pai, tem mãe que não aceita que o filho é autista, que fica escondendo de todo mundo que o filho é autista. Só que tem que falar isso. Só que através de um olhar mais positivo, né? Em vez de falar, meu filho não tem amigos, meu filho não sabe, sei lá, fazer tal coisa sozinho, fala do que ele sabe fazer, né? Pô, meu filho é bem inteligente, meu filho sempre tira nota boa nas provas de biologia, de física. Meu filho sabe tudo sobre tal coisa, né? Verdade. Tem que mostrar. É o que a gente fala bastante na ONG que eu faço parte também, na ONG Autonomia. Inclusive foi a ONG que me ajudou a fazer o livro. Tem que focar, saber focar no potencial. É, tá, mais alguma coisa? É, o que é que você pode dizer às pessoas neurotípicas? O que eu posso falar às pessoas neurotípicas é que elas têm que elas podem ter, até entender o lado do autista, mas elas nunca vão saber como que é ter autismo do lado de dentro. Então, em vez de dela chegar e falar que todo autista faz tal coisa, né? Em vez de já chegar e com essa,
Em vez de elas já soltarem essas ideias prontas que se tem do autismo, tem que ouvir o autista, né? Conhecer melhor o autista. E você já ouviu falar sobre a disfunção executiva, que faz parte do autismo? Sim. O que é que você acha que ela influencia no autismo, a característica que ela traz no autismo? É. É que eu sempre digo até, né? Que as pessoas não entendem que autismo é deficiência porque não é uma deficiência física. Não é tipo deficiente visual, auditivo. Diria que a deficiência é numa parte do cérebro, né? A deficiência é na parte do cérebro que cuida da teoria da mente. Que é essa habilidade que as pessoas têm de conseguir reconhecer o sentimento do outro sem ele necessariamente, sem ele expressar esse sentimento de uma forma verbal, de uma forma física. Certo. Tipo, a pessoa. Ah, sim, e tem alguns casos que o autista tem dificuldade com a coordenação motora. Eu, por exemplo, não sei andar de bicicleta até hoje. Porque prestar atenção na rua e no equilíbrio da bicicleta ao mesmo tempo é difícil para mim. Tem que prestar atenção em dois focos ao mesmo tempo. E você hoje, adulto, faz algum tipo de terapia? Eu tive fazendo terapia cognitiva comportamental. Também tô tomando medicação para ansiedade, né? Medicação para dormir. Mas antes eu não tomava. Daí as minhas crises eram muito mais frequentes. Aí te ajuda muito, né, essa parte, Isso, esse acompanhamento. isso. Gente, tá. Gente, vocês querem mandar perguntas que eu não tenha feito? Alguém quer mandar perguntas de dúvidas? Uhum. Deixa eu ver se o pessoal... Tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você gostaria de falar mais? Deixa eu ver. Peraí, só ver aqui quanto tempo a gente tem de live. Ah, tem uma meia hora ainda, né? Tá, alguém aí tem alguma pergunta na live? Vou ler aqui os comentários. Então, que a maior dificuldade que eu tenho no momento é. Ah, sim. Que quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais precoce o diagnóstico, é melhor. Porque aí o autista consegue receber os tratamentos as medicações mais adequadas para o desenvolvimento dele. Para quem é autista adulto, para quem tem diagnóstico tardio, né? Para quem é diagnosticado só depois de adulto, é muito mais difícil. Ter que aprender o comportamento social é muito mais difícil. As dificuldades que eu tinha na escola, por exemplo. Eu deixava muito claro que eu não estava prestando atenção nas aulas. E É. a professora te escutava? Oi? A professora te escutava e te entendia nessa época? Ah, era mais difícil. Os professores que eu tinha na época da infância, né? Eles já achavam que eu era um aluno desinteressado na aula. Ah, sim, outra Então, coisa. Tá, só um pouquinho. Eu sentava na frente, na primeira. Sempre sentava no primeiro lugar da carteira, né? Então os professores viam tudo que eu fazia. Só que às vezes eu ficava assim. Ficava girando, ficava voltado assim para o meu caderno. Só que em vez de copiar a matéria, geralmente eu estava desenhando alguma coisa, né? Aí eles percebiam que eu não estava prestando atenção na aula. É que eu sou de 1980, então naquela época ainda não tinha essa conversa que tem hoje, né? Do psicopedagogo na escola.
do apoio psicológico, né? Do apoio médico, né? Esse processo de aprendizado do aluno. Verdade. Aliás, no meu tempo de aluno já tinha sala especial na minha escola, nos anos 80, 90. Só que atendia só os autistas severos, autista nível 3. Autista mais leve que nem eu, não, eles nem sabiam que existia. É. Naquela época era muito difícil. Geralmente eu penso e falo que nossos filhos de hoje têm muita sorte dos profissionais, né? Assim, que já diagnosticam na infância e sabem observar, né, a criança para que ela É se bem isso. desenvolva bem. É, você, você... Pergunta, Oi, pode oi. continuar, Mayra. Perguntaram aqui, com que idade você foi diagnosticado? Eu tive, foi com 30 anos. 30 anos que eu levantei a suspeita, 31 que tive o laudo de avaliação. E 38 que eu tive o laudo médico. Mas a descoberta da minha condição de autismo foi aos 30, 31. Vanessa Witt mandou aqui, Rodrigo, parabéns pela visão de vida. Faça exatamente assim com meu filho. Incentivo ele a ser o que ele quiser. Sempre falo, antes dele ser autista, ele é uma criança, e principalmente ser humano. Isso aí, Vanessa. Vou mandar um abraço pra ti, pro teu filho. É isso mesmo que tem que fazer, Vanessa. Tem que incentivar. Mas outra coisa aí sobre o potencial. Apesar da gente ter o potencial, a gente continua tendo as limitações. Para desenvolver nosso potencial tem que justamente saber respeitar nossas limitações. Se a gente não consegue fazer a coisa de um jeito, vai conseguir fazer de outro. Tá, mas voltando aí que... Outra pergunta aqui. Como foi na escola? Você sofreu e teve dificuldades? Sim. Eu só consegui passar de ano em algumas turmas porque eu... Só consegui passar de ano em algumas turmas porque eu peguei recuperação, segunda época. É. Algumas coisas cujos conteúdos eu só via na sala de aula, tipo física, química, eu só consegui passar por causa da recuperação. Como eu tenho meio E hiperfoco em desenhos animados, né? O que não aparecia no desenho animado eu não assimilava. Tá. E Cris Pérez perguntou como explorar melhor o potencial do adulto. Como eu digo, como eu acabei de dizer, tem que ver qual é o hiperfoco dele, qual é o assunto pelo qual se interessa mais. Qual é a coisa que ele se sente motivado a fazer mesmo quando ninguém pede para ele fazer alguma coisa? Aí descobrindo esse hiperfoco dele, essa habilidade dele, é aí que se desenvolve o potencial. E respeitando essa limitação também. Cara, ele nem sempre vai gostar de estar em lugar cheio, ele nem sempre vai conseguir fazer as coisas sob pressão, tipo, dá uma hora para ele terminar um desenho. Pode ser que ele leve 2, 3 horas para fazer o desenho. Mas vai sair um Simone, desenho bem feito, né? Se ele é, fizer no tempo dele, vai sair um desenho bem feito. Simone Outra coisa? Simone Fono perguntou, Rodrigo, você tem filho? Não. Mas eu não cheguei a ter filho por causa disso também, né? Porque filho. Primeiro por essa parte, por causa disso que eu falei. De eu ter sempre conquistado as pessoas ao meu redor como o artista, como o talento. Mas como parceiro, como companheiro, sempre foi mais difícil. Eu até tive umas 3 namoradas, né, durante a minha vida inteira, umas 4 namoradas durante a minha vida toda. Mas foram namoros bem curtos, né?
Eu não cheguei a ficar noivo de nenhuma. Por causa disso também, elas descobriam esse meu problema de saber dar atenção, esse problema aí na teoria da mente, de conseguir entender o lado delas, né? Elas já se afastavam. Por isso que essa parte da conquista, do relacionamento é difícil para o homem. Porque a mulher não é. A mulher é mais sentimental que o homem. Se ela não gosta do homem, ela não chega e fala, pô, fulano, eu não gostei que você fez isso e aquilo outro. A mulher já, geralmente costuma só se afastar, né? Corta contato aí nas redes sociais, bloqueia o telefone, não fala mais. Elas não explica por que parou de falar. Né? Não é assim. Luzia Andrioli perguntou aqui, por favor, sobre o autista ter dois focos ao mesmo tempo. Minha filha de 13 anos joga no tablet e vê vídeo no celular, mas andar de bicicleta ou descer escadas é difícil. Ela tem autismo muito leve. Isso. É, como eu falei, né? Às vezes a gente pode ter uma habilidade muito grande na parte cognitiva, na parte intelectual, mas na coordenação motora a gente pode ter problema. É, a gente pode ter, às vezes, essa habilidade intelectual, esse hiperfoco, é uma forma de compensar essa dificuldade motora. E você começou a falar e se comunicar com quantos anos? É, até a minha mãe sempre conta essa história. Entre um ano e meio e 2 anos que eu aprendi a falar. É, depois que as minhas irmãs nasceram é que eu comecei a falar mais também. Porque, E pô, você assim, chegou a fazer até. aula? Oi, voltou. Tá. Perguntaram aqui sobre jovens autistas que ficam muito no computador. Tem alguma sugestão? Parece uma fuga, um vício pela dificuldade de relacionamento social. Ah, eu não, infelizmente não posso sugerir, porque eu sou um tipo de pessoa que fica muito no computador. Eu sempre fui uma pessoa que. Eu sempre fui um autista que ficava muito no computador. Então isso aí eu não sei o que aconselhar. E é bem isso, né? Parece que como a gente tem. Como a gente não consegue controlar as pessoas ao nosso redor, mas consegue controlar o computador, a gente aperta um botão no computador, ele faz aquilo que a gente manda, a gente se sente mais seguro. A gente se sente. A gente tem um controle maior da situação. E perguntaram aqui como você desenvolveu o seu potencial. É, foi por causa do meu hiperfoco, né? Eu, desde criança eu gostava de ver desenho na TV, jogar videogame, ler quadrinhos. Então, quando eu gostava de alguma coisa, eu queria desenhar o personagem dessa coisa que eu tinha visto. É, E, deixa eu ver aqui. no que tem isso também, né, Mayra? Não ficava só vendo os desenhos. Tentava aprender como eram feitos os desenhos. Aí desde pequeno você já treinava, vendo na TV você treinava ou fez algum curso de desenho? Ah, curso de desenho eu fiz alguns também, né? Nas escolas de arte de Floripa. Depois eu entrei para a faculdade de artes, mas assim, a habilidade de desenhar, assim, eu sempre fui mais autodidata. Michele perguntou aqui, você também
É, tá travando um pouco pra ti, Maíra. Perguntaram se você faz seleção de alimentos, se você Sim, tem. sim. É, eu tenho um pouco de seletividade alimentar ainda. É, tem algumas comidas que eu não como até hoje, né? Tipo cebola, cebola crua, né? Ah, peixe. Alguns peixes eu não como, né? Tipo atum, bacalhau. Não sei se é por causa do ômega 3 também, se eu sinto com mais intensidade. Eu E, prefiro quer viver o desenho. Procuro porque se assiste um desenho de carro correndo, se joga nas paredes e diz que é o carro. Uma coisa que a Helenice falou aqui. É, eu também fazia muito isso, viu, Helenice? Até foi até esse um dos motivos pelos quais meus. Esses eram um dos meus comportamentos que. Isso aí foi algo bem problemático para mim na adolescência, no início da idade adulta. Tipo, eu gosto bastante de. Um tipo de desenho que eu gosto bastante de assistir é aqueles de humor, né? Aqueles desenhos tipo Pica-Pau, Tom e Jerry, ah, o Bob Esponja. Só que nesses desenhos aí, personagem, quando vê uma mulher que ele acha bonita, ele já estica o olho, né? E já vira o pescoço na direção dela, né? Pô, e às vezes quando eu via uma mulher bonita, eu também fazia isso. Eu direcionava todo o meu corpo na direção dela. Não olhava assim, um olhar tranquilo. Fazia uma careta assim mesmo, de admiração. Sabe? Que nem Chaves quando tá vendo um sanduíche de presunto. é, Que é isso, o comportamento do personagem da ficção nem sempre é adequado na vida real. Brita Vieira perguntou: você teve amigos na infância que te aceitavam bem? Ah, eu tive alguns, só que a maioria não aceitava, né? É, a maioria dos meus amigos na infância eles queriam, gostavam mais de jogar bola, andar de bicicleta, mas eu queria ficar só jogando videogame, só vendo desenho. E, Essas e Lenice, brincadeiras de grupo aí, essas brincadeiras de grupo eu nunca me interessei tanto. Gostava mais dessas atividades mais individuais, né? Por causa disso também, né, eu consegui ter mais controle sobre elas. e Lenice escreveu aqui: os meus filhos, eles querem viver o desenho, É, querem isso eu viver acabei o de responder desenho. para ela. Isso aí foi eu Respondeu. acabei de explicar, que eu também fazia algo parecido. Depois que eu descobri o autismo, foi que eu aprendi a regular esse comportamento. É, eu não sei andar de bicicleta. Até hoje. Foi o que eu acabei de falar. E como foi ser alfabetizado? Teve muitas dificuldades? É, pra mim não teve tanta dificuldade porque por causa desse meu hiperfoco em quadrinhos, né? Pegava os gibi da Turma da Mônica, eu pegava os gibi do Pato Donald, eu já lia, né? Inclusive uma coisa que eu lembro que a minha mãe me contou também, de quando eu era nenê, que às vezes eu contava da gibi, pegava a mão dela e apontava lá num personagem. Daí pedia pra ela falar o nome do personagem. Ela falava, ó, essa é a Mônica, esse é o Cebolinha, esse é o Donald, essa é a Margarida. Aí isso te Então, ajudou, né, a isso aprender a ler. isso é uma coisa que alguns autistas têm, né? É o contrário da dislexia, a hiperlexia. Ele conseguir aprender a ler sozinho. Ou conseguir ler a frase inteira só batendo o olho, né? Pra fazer a leitura dinâmica. Por isso também que é. Por isso também que é difícil o autista adulto. Por isso que é mais difícil o autista adulto, o autista leve ter diagnóstico. Porque muito médico ainda acha que todo autista tem dislexia.
E Lisandra perguntou, você faz uso de alguma medicação contínua Sim, relacionada ao autismo? sim. Medicação, eu tô tomando fluoxetina. Eu tomo fluoxetina para ansiedade e Zolpidem para dormir. Comecei a tomar no ano passado só. Rita Vieira A minha mãe tá perguntou, na live também, né? Vera Tramonte. Aprendeu a ler sozinho. Rita Vieira perguntou, você tem interesse por música? Escuta algo Sim, especial? O sim, que te acalma? sim. Gosto bastante de música. Inclusive, uma coisa que eu tive fazendo nesse período da quarentena foi fazer aulas de canto com um amigo meu que é autista, que é pai de autista, inclusive, que é professor de música. Então, eu gosto de um pouco de tudo, né? Mas eu gosto mais de música dançante, né? Tipo rock, tipo aquelas festas, principalmente. Por isso também que eu gosto E de balada. Porque toca essas músicas de festa. é, Marilene Limas perguntou, Rodrigo, você gosta de ler? A leitura te Sim, ajuda? hiperfoco. Sim, leitura sempre foi um dos meus hiperfocos, né? Como falei, gosto mais de ler quadrinho, gosto de ler também livros sobre autismo. Livro de autoajuda eu lia bastante também, né? Inclusive para trabalhar essa parte de eu me aceitar do jeito que eu sou. Livro de empreendedorismo também lia, para eu aprender a trabalhar sozinho em casa. E Vera está dizendo aqui, sua mãe, é, você aprendeu a ler sozinho e sempre foi inteligentíssimo. Isso, isso. Também, por isso também que eu tive diagnóstico tão tardio. O meu caso foi aquele lá de, ele não é autista porque ele é inteligente. É, a gente escuta cada coisa desses médicos, meu Deus. É, Onde Pérez Júnior perguntou, você tem crises ou tinha e como Sim, era ou são sim, as crises? sim, eu ainda tenho crise de vez em quando, né? Às vezes eu tenho crise de. Às vezes eu tenho episódio de depressão e ansiedade, né? Fico Quando acontece alguma coisa que sai dos meus planos, né? Quando acontece alguma coisa que eu não estava prevendo, isso aí me deixa desanimado, me deixa sem vontade de fazer outras coisas. Mas é por causa disso que eu faço tratamento também, né? Por causa disso que eu fazia a terapia, a cognitiva comportamental. Aprender a lidar melhor com essa parte da frustração. Que essa é uma das maiores dificuldades do autista, saber lidar com frustração, saber lidar com perda. Na cabeça dele, ele tem que ganhar sempre. Se ele segue a regra do jogo, ele tem que ganhar o jogo. É. E de aceitar os limites também, né? É. Eu vejo aqui com meu filho. Uhum. O autista tem muito aceitamento, anos de investimento, mas dentro de toda essa evolução, você ainda acha que precisa melhorar. Bom, eu diria que já está no caminho para essa melhoria. Essa parte aí dos autistas adultos estarem começando a falar mais na internet,
começarem a falar mais do ponto de vista deles, né? Além de mim, tem vários outros exemplos, né? Nicolas Brito, o Vitor Mendonça, o Fábio Souza. Assim, pô, tem vários outros autistas adultos que estão falando sobre o autismo do lado de dentro. Essa é uma mudança bem significativa. Assim, outra pessoa perguntou aqui, ó, você tem irmãos? Algum também tá no TEA? Eu tenho duas irmãs mais novas, né? Inclusive uma delas é neuropsicóloga. Ela trabalha com avaliação e triagem de autistas. É formada em psicologia. E nenhuma delas tem autismo, mas eu tenho sobrinho autista. Tenho dois sobrinhos que estão dentro do espectro. É, uma filha da irmã do meio e um filho da irmã mais nova. Mas os meus sobrinhos, eu já desconfiava que eles estavam dentro do espectro, antes deles terem a confirmação médica. Porque muita coisa que eles fazem era parecido com o que eu fazia, quando tinha a idade É, deles. aí você já ajuda ela dando apoio, né? E vendo Isso. como você se sentia na idade dele. Uhum. Maria Celiane mandou: meu filho começou a falar com 4 anos e eu sei já falava inglês. Gostaria de saber se você tem dificuldades ao expressar. Ah, o autêntico. É a mesma coisa que saber se comunicar. Fala é apenas um meio, né? Comunicação é a mensagem. Clareza com que a mensagem é entendida. Lisandra Santo mandou aqui: para nós educadores, seu trabalho é importantíssimo. Isso. Obrigado, Lisandra. Tanto é que a maioria das palestras que eu faço é em escolas. Muito bom. Às vezes acontece isso, né? Alguma mãe de autista, né? Às vezes alguma mãe de autista, mãe de algum autista que estuda na escola, que me chama para fazer a palestra lá, para o pessoal dos professores, os coleguinhas verem que, ó, Rodrigo também é autista que nem meu filho, e ele conseguiu chegar vivo na idade adulta. Conseguiu arrumar um trabalho de desenhista na idade adulta. E Michele Constrangimento. perguntou. Oi. Eu já li aqui para ver a minha hiperlexia, como eu consigo ler depressa. Bati o olho na frase da Michelle e já consegui ler. Constrangimento eu sempre passo, né? E sempre passei. Por causa desse excesso de sinceridade que eu ainda tenho, né? Às vezes a pessoa me pede para falar alguma coisa, pede para não falar sobre alguma coisa, e eu acabo falando sem querer, ou acabava falando. Agora com a terapia, com a medicação, que eu aprendi a me regular mais com isso. Muito obrigado a todos aqui que estão assistindo. Por vocês estão reservando uma parte do seu tempo para ver um autista falar sobre autismo. Vocês estão sendo pessoas que estão ajudando a tornar o mundo melhor para os autistas. Muito obrigado. Quem quiser trocar mais ideia comigo, né? Eu Quem queria quiser que você trocar falasse, mais. Oi. queria que você falasse sua página para as pessoas também seguir. Sim. Eu tenho esse meu perfil no Instagram, @tramontismo. Tem minhas duas páginas no Facebook. Humor Azul, lá do Engraçado do Autismo, que é do livro. E Rodrigo Tramonte Autista Adulto, que é a minha página sobre autismo Certo. no Eu queria Facebook. te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Eu Você está agradeço também a ajudando, oportunidade.
tanto a nós mães como nossos filhos, a gente entender mais nossos filhos. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite e ter falado tão bem. Uhum. Obrigado. Também Obrigada. agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite.